2 Coríntios, capítulo de número 4, versos 17 e 18. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém. Aplauda o Senhor por essa palavra. Deixe seu Bíblia aí no seu colo para você ir acompanhando junto comigo. Amém. A versão King James diz assim, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Quero louvar a Deus por sua vida, por essa igreja. Quero dar continuidade no que Deus tem falado para essa igreja já há alguns dias. Pastor Fábio pregou aqui outro dia, da desgraça para a graça. O missionário Helene deu uma aula aí de Apocalipse e veio nos falar tão poderosamente que às vezes nós olhamos sempre o copo mais vazio e que nós temos bons frutos, nós temos coisas boas para apresentar diante do Senhor. Domingo passado o pastor Robson nos convidou através da palavra a sairmos da caverna. Se você perdeu alguma dessas ministrações, estão disponíveis no nosso canal no YouTube. E está tão bonito, irmãos. Às vezes a gente fica ouvindo um povo aí que a gente nem conhece. Ouça os servos de Deus, amém? Edifique, mande para alguém. E o tema da ministração nessa noite é: o meu futuro está guardado em Deus. Amém? Você pode colocar sua mão sobre o seu coração e repetir junto comigo: o meu futuro está guardado em Deus. Aplauda o Senhor. Segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo de número 2, capítulo de número 4, verso número 17, é uma mensagem de esperança e de encorajamento. Paulo ele vem falando com os irmãos acerca do sofrimento, acerca de tudo que os irmãos estavam passando, pelas lutas que os irmãos estavam enfrentando. É tão interessante porque isso foi logo depois da partida do Senhor. Então o sofrimento entre os servos de Deus não é novidade, não é algo inesperado. Desde a igreja primitiva o povo já era perseguido. Na verdade, irmãos, hoje nós não somos perseguidos. Hoje nós temos uma vida muito tranquila, é fácil servir a Deus, é bom, é chique, é elegante, está na moda. Paulo se converteu aproximadamente no ano 33 depois de Cristo, entre 33 e 36 depois de Cristo. Então o calendário começa a contar aproximadamente quando Jesus tinha 2 anos. Jesus morreu com 33 anos, pode ter tido mas ele morreu com 33 anos. Então Paulo se converteu aproximadamente entre 3 e 5 anos depois que o Senhor havia morrido. Ou seja, no auge da igreja. Quando nós lemos que o que aconteceu em Pentecostes, quando nós lemos sobre as pregações de Pedro que arrebatavam multidões, a igreja crescia e junto com o crescimento da igreja, a fúria dos que não entendiam, entre eles Saulo. A palavra de Deus nos ensina que Saulo ele era discípulo de Gamaliel. E a Bíblia diz assim que ele estudava aos pés de Gamaliel. A palavra de Deus diz que quando o Senhor estava na casa de Lázaro, Marta estava atarefada com muitas coisas, mas Maria foi aos pés do Senhor para aprender aos pés do Senhor. Se você soubesse como é precioso estar aos pés de um mestre, você ficaria aos pés dele através da palavra, amém?
Então Paulo, ele cheio da certeza de que estava fazendo tudo certo, conforme aquilo que ele tinha estudado, ele perseguindo os cristãos, porque ele era zeloso pela palavra, ele estava fazendo exatamente o que ele tinha aprendido ao longo de toda a sua vida. Mas ele teve um encontro com o Senhor. Ele se converteu. Depois de convertido, Paulo ficou 3 anos reclusos, estudando. Eu creio que examinando os pergaminhos, talvez testificando, então isso aqui que Isaías escreveu já se cumpriu. Então era assim que o profeta estava falando. E depois de 3 anos ele encontrou-se com os discípulos e aí começou então o seu ministério. O apóstolo dos gentios. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, no verso 17 e 18, Paulo está falando dessa tribulação. Paulo, que antes era tribulador, agora atribulado. Paulo, que antes era perseguido, agora eu penso que Paulo às vezes chegava nos lugares e as pessoas olhavam. Será mesmo? Será que ele não está aqui só para nos enganar? Será que ele não está aqui só para saber quem é os líderes e matar os líderes? Mas Paulo nunca teve dúvida do seu chamado, amém? E no capítulo 4, verso de número 17, especificamente, nós vamos ver 3 pontos principais que esse texto nos ensina. Ele nos mostra que as dificuldades atuais são temporais e funcionam como um processo de aperfeiçoamento. Então, a primeira parte do capítulo, verso de número 17, ele diz assim, pois as nossas aflições leves e passageiras. Primeiro ponto é que a natureza das nossas lutas é que elas são temporais, não são eternas, irmãos. Às vezes a gente fica tanto tempo em uma luta, ou então a gente acabou o problema, você faz, respirei, aparece outro, mas eles são temporais. Eles vêm à nossa vida com tempos de fim. O problema é que nós fazemos parte de uma geração muito imediatista. A gente pede comida no aplicativo e se a gente entrar no aplicativo e dependendo do lugar, aparecer lá entrega em 1 hora, a gente não, isso não, vamos procurar outro. Porque a gente quer tudo para hoje, tudo muito rápido, né? E aí quando nós entramos em uma luta, nós não sabemos o tempo que ela vai durar. Mas em Deus e à luz da palavra, nós temos certeza de que ela é temporal, ela vai terminar. É isso que nos diz, segundo Coríntios 4,17. A nossa aflição leve são passageiras. Aleluias. Tem prazo de validade. Paulo passou por naufrágios, açoites e prisões, mas chamava tudo isso de leve. Vou falar de novo, açoite, prisões e naufrágios. A gente ainda nem foi preso, né? E a luta está quase nos matando. Isso significa que a dor, isso não significa que a dor seja real, mas que comparada à eternidade, esse sofrimento é mínimo, amém? A segunda coisa que nós aprendemos é que essa leve e momentânea tem um propósito. Não é à toa. Irmãos, entenda, eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente está passando por alguma dificuldade e a gente pensa, porque Deus permitiu essa luta. Foi você que entrou nessa luta, e não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando dos processos que o Senhor permite, dos processos que o Senhor, a sua vontade permissiva, nos leva a passar por ele. Quer ver uma luta que a gente passa e que Deus não tem nada a ver com isso, que nem o diabo, é quando a gente gasta mais do que a gente pode pagar. Irmãos, o diabo não tem nada a ver com isso. Não pode ouvir o barulho da Shopping que compra. Aí no final do mês não consegue pagar o cartão e fala, porque o diabo... Não, irmão, foi você e eu que não tivemos autocontrole. As lutas que o Senhor nos permite passar não são essas que a gente pega com a própria mão. Deus fala para mim e para você, e Deus tem usado os irmãos aqui nesse altar. Deus falou poderosamente sexta-feira aqui através da irmã Valdice, para que nós nos acalmássemos, para que nós repousássemos nosso coração no Senhor. Aí às vezes você chegou aqui, sabe, pensando, Deus, eu peço demissão ou não peço demissão? Aí Deus fala, acalma, aí você vai lá e pede demissão. Oi? Eu estou na prova, porque Deus permitiu que ficasse desempregado. Será, irmão? Então existem 2 tipos de luta. Irmão, tem crente, não pode ver o trenzinho da luta passando, que ele pula
nesse vagão. Vigia. E depois, oh Deus, me ajuda, né? Vota errado, gasta mais do que pode, é encrenqueiro no trabalho. E depois, não é dessa luta que eu estou falando. Eu estou falando das lutas dessas que Paulo passou. Olha, naufrágio, açoite, prisões. Paulo não passou isso porque era mal criado, porque estava fazendo algo de errado, mas porque estava pregando a palavra. Aí quando nós entramos nessa luta porque estamos fazendo a vontade de Deus, aí elas são leves, momentâneas e elas têm um propósito. Amém? O propósito oculto no sofrimento é nos preparar e nos conduzir para algo mais valioso. Quando o Senhor, através da sua onisciência, através do seu poder, permitiu que os irmãos de José o vendessem, não é porque Deus perdeu o controle. Nossa, esses 11 me enganaram. Quando eu vi, José já tinha vendido. Não, irmãos, Deus estava no controle, Deus fez tudo direitinho. Irmãos, o Egito do tamanho que era. Aí José é vendido como escravo e vai ser escravo dentro do chefe da guarda de Faraó. Ó, que coincidência. Não, irmãos, a mão de Deus conduzindo tudo. Deus queria que José fosse humilhado pelos irmãos, fosse preso? Não queria. Mas já que os irmãos iam fazer, então ele falou: vou usar esse mal para o bem do meu servo. A nossa leve e momentânea tribulação tem um propósito, e esse propósito é nos tornar mais forte. E para quê? Para a promessa que está à nossa frente. Aí Paulo diz, ó: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo em nós uma glória incomparável e de valor eterno. Nós não estamos nessa luta porque Deus nos esqueceu. Nós não estamos passando por esse processo porque Deus está brincando. Igual, sabe assim, as crianças ficam lá olhando a formiguinha e matam a formiguinha. Vamos arrancar só uma perninha para ver se ela ainda vive. Ou então da barata. Arrancar só uma anteninha da barata para ver se ela ainda vive. Deus não faz isso com a gente não, irmãos. Deus não precisa fazer isso. Ele é Deus, Ele conhece todos os dias da nossa vida. Está anotado no seu livro, diz a palavra do Senhor. Mas Ele está então permitindo essa luta, essa leve e momentânea tribulação, para que esse sofrimento nos prepare para esse tempo e para essa bênção futura. O termo peso de glória aponta para a grandeza, magnitude e solidez daquilo que Deus preparou, algo que supera infinitamente qualquer dor terrena. O problema é que os nossos olhos só estão na terra. Quando Paulo, em outro texto, nos convida a olharmos para as coisas que são do alto. Irmãos, nós somos passageiros aqui. Eu tenho 47 anos e a média de vida dos brasileiros é 70. Ou seja, eu tenho menos tempo para viver do que eu já vivi se alcançar essa média. Se tudo der certo, a gente chega aos 80. E o Salomão ainda disse: chega uma certa idade que tudo é enfado e cansaço. Mas a eternidade, irmãos, o peso da glória dessa eternidade, é para isso que o Senhor está nos preparando. É por isso que o Senhor permitiu essa luta. É por isso que o Senhor tem permitido que nós passemos por processos. Eu penso que talvez José, ele ia ser governador de qualquer maneira. Então, José estaria onde ele precisava estar para que a descendência de Jacó fosse preservada, para que a promessa de Deus se cumprisse. Mas talvez, mimado do jeito que ele era, filho amado do papai, querido, cuidado, talvez José não tivesse tanta resiliência. Mas quando vendido como escravos, junto com os escravos, junto com aquele sofrimento, junto com a dor, talvez José começou a passar por situações e olhar e falar: nossa, aquele meu colega que era escravo se deu mal, foi para casa de um senhor mau. Olha, Deus está cuidando de mim, Deus tem me protegido, Deus tem me guardado. E isso foi preparando o coração de José. E por isso que quando seus irmãos chegaram diante dele, ele não quis matá-los, não quis se vingar.
Porque ele estava pronto. Porque a provação que ele passou o preparou. Amém? Amém. Aleluias. E nós temos passado por algumas provações, por algumas situações, e aí a gente quer pular do barco, né? A gente ainda não entendeu que não dá para chegar lá sem passar pelo processo. O caminho para Canaã é através do deserto. Não tem jeito, irmãos. Não tinha outro caminho, não. Era esse. Eu tinha que passar pelo meio do deserto. O caminho para o céu é a santidade. O caminho para o céu é a proximidade com Deus. O caminho para o céu é aos pés do Senhor. Não, mas Deus é amor, Deus sabe todas as coisas. Naquele grande dia, sabe? Eu vou apelar para a misericórdia. Não, sim, tem que chatear. Não tem naquele grande dia jeitinho, não. Se tem um lugar onde não vai ter carteirada, é no céu. O único caminho para o céu é através do sangue de Jesus. E o que nos separa do sangue de Jesus é o nosso pecado. Então talvez essa leve e momentânea tribulação que estamos passando é para que nos acheguemos à palavra de Deus. É para que voltemos à prática do jejum. Irmãos, não é normal passar a semana inteira sem pegar a Bíblia para ler um versículo da palavra. Não é normal passar a semana inteira sem tirar um tempo de oração, de meditação na palavra, de jejum. Irmãos, não é normal, depois de servir a Deus, ainda continuar assistindo pornografia. Não é normal servir a Deus e continuar cultivando fofoca e falando mal dos irmãos. Não é normal servir a Deus e permanecer com o coração cheio de orgulho. Quando nós éramos mais jovens, os meninos que ainda estudam, se você não aprende uma matéria, você vai ser reprovado. E você vai ter que fazer o quê? Voltar aquela série de novo, e voltar de novo, e voltar de novo. E talvez essa momentânea situação, esse deserto que era para 40 dias, está se tornando 40 anos, porque você está com o coração endurecido e não está aprendendo o que você precisa aprender para avançar. Porque Paulo disse, ela é leve e momentânea. Não é normal passarmos a vida inteira no deserto. Passa a vida inteira no deserto, murmurador, ingrato, passa a vida inteira no deserto. Aquele que tem saudade do Egito. Nossa, que eu fui numa festa, sabe, todo mundo dançando, todo mundo tomando uma cervejinha, e eu aqui perdendo minha juventude. Olha aqui, vontade de comer biquinho, cebola. Ai, Moisés, você nos trouxe para esse deserto para morrer? Não tinha sepulcro lá no Egito? Às vezes nós estamos assim. E aí aquele tempo que era tão curto vira longo. Porque não dá, irmãos, para passar de ano. Se reprovamos, voltamos de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Talvez essa tribulação, e enquanto eu falava, você pensou, Senhor, a tua filha está falando que a tribulação é leve e momentânea, e eu já estou nessa luta há tantos anos. Então você tem que olhar para você. Para de pensar, nossa, se fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra, ele não está, é você mesmo que Deus está falando. Já falou comigo e agora fala com você. Olha para você, irmão, seja corajoso. Fala, Deus, entendi. Entendi que era leve e momentâneo, mas esse momentâneo já tem muito tempo. Mas eu entendi e hoje eu quero mudar. Me mostra. Se você orar com coragem, se prepare para que eu te mostre. E a palavra de Deus nos diz então, para nós seguirmos a conclusão, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 25, nos conta uma história. Aleluia. Depois que Paulo se converteu, ficou 3 anos recluso, começou o seu ministério, então começou as viagens missionárias. O apóstolo de Gedio agora começou a correr a terra. E ele estava na Macedônia, e diz a palavra que ele pregava e passava em uma praça, e tinha uma moça que era escravizada, porque havia nela um demônio, um espírito que a usava para
fazer adivinhações. Mas quando Paulo, junto com Silas, passava, ela falava: esses homens são servos do Deus vivo. E passou uma vez, 2 vezes. A palavra de Deus diz então que Paulo, ele se incomodou com isso. Eu penso que o diabo, ele estava tentando seduzir Paulo, para que Paulo talvez pensasse assim: olha, eu sou tão cheio de Deus que até o diabo percebe, eu sou demais. Isso é o que penso, tá? Mas a palavra de Deus diz que Paulo voltou um dia, repreendeu esse espírito maligno e libertou aquela jovem. E é claro que os seus senhores não ficaram contentes, porque eles perderam a sua fonte de renda. Então eles acusaram Paulo de estar alvoroçando, de estar fazendo confusão na cidade, de estar confundindo os costumes. Paulo e Silas então foram açoitados e presos. Paulo agora, junto com Silas, estavam dentro de uma tribulação. Ele disse que era leve e momentânea. Talvez pensando nisso, eu creio que pensando nisso, Paulo, já mais experiente, falou: Silas, fica calmo, isso aqui é momentâneo. Mas, amados, fazia aproximadamente entre 15 e 20 anos que Paulo tinha se convertido. Paulo ainda tinha muito para pregar. Paulo ainda tinha muito para anunciar. Talvez os irmãos que estavam lá de fora, talvez o próprio Silas, que ainda era jovem, se desesperaram e pensaram: e agora? Agora vai acabar o ministério? Tanta coisa que a gente tinha para fazer, tantos sonhos, tantos projetos. Paulo preso, açoitado, vai ser julgado, pode ser morto. Você já pensou assim? E agora meu casamento acabou-se? Agora, caixão e vela preta, não é assim que dizer por aí? Só que Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, junto com Silas, eles começaram então a louvar e a orar. Eu não sei quem louvava, eu não sei quem orava, eu não sei qual que era o hino, não sei se eram afinados, não sei se em sua oração havia muita eloquência, não sei se havia lágrimas, mas havia com certeza 2 pessoas que tinham intimidade com Deus e que não olharam para aquela leve e momentânea tribulação, porque sabiam que o peso da glória que aquilo ia produzir era muito maior. E começaram a adorar e começaram a louvar como se não estivesse naquele cárcere. Irmãos, às vezes a gente tem que dar um susto nos problemas. Às vezes a gente tem que ser meio biruta, sabe? Hoje em dia eu sou um pouco melhor do juízo, mas eu já fui mais coisas malucas assim com Deus. Uma vez eu coloquei o hino Restitui no altar e repetiu tanto assim, que a vizinha falou: nossa, você está aprendendo esse louvor? Eu falei: tô, mas eu não estava, mas eu estava declarando aqui dentro da minha casa: restitui, Senhor, restitui. Se a tua palavra diz que o Senhor pode, eu quero essa restituição na minha casa. Amém. Mas às vezes nós só focamos no problema. Tira o olho do problema, liga um louvor. Ah, Senhor, porque olha, faz uma semana já que não tem carne, faz um omelete e começa louvando. Vai louvando, aí fazendo aquele omelete, uma salada, um arroz, um feijão com farinha e vai cantando, sabe? Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Irmãos, comendo feijão com farinha e cantando esse hino, o inferno se apavora, porque é a hora que a gente tira o olho do problema. Paulo e Silas estavam louvando e a palavra de Deus diz que aconteceu um grande terremoto, e esse terremoto abalou as estruturas do cárcere. O romano que estava cuidando dos soldados, ele se desesperou porque ele achou que dos soldados, não dos presos, eles tinham fugidos. E a lei dizia que se um soldado estivesse cuidando de um prisioneiro e ele fugisse, o soldado morria no lugar. Só que a morte não era uma coisa fácil, vai lá e morre. Tinha tortura, tinha humilhação, tinha
sabe, açoite. Então, quando o soldado viu o que era responsável pelo cárcere, ele falou: melhor morrer, já morro logo, não vou sofrer, não vou ser torturado. Mas quando Paulo percebeu isso, gritou e disse: não faça nada, nós estamos todos aqui. O louvor de Paulo e Silas fez os presos esquecer que precisavam fugir. E o centurião olhou para Paulo e para Silas sem entender nada. Verso de número 29, por favor, Gabriel. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Próximo. Em seguida conduziu-os para fora e rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e os da tua casa. Eles ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado ele e todas as pessoas de sua casa. Veja, uma família inteira foi salva, porque Paulo e Silas entenderam que a leve e momentânea tribulação pela qual eles passavam não era maior do que a salvação, não era maior do que o poder de Deus, não era maior do que Deus tinha para fazer, não era maior. Se Paulo e Silas tivessem ficado naquela prisão, reclamando, questionando a Deus, murmurando, choramingando, ou somente chorando de dor, porque eles tinham apanhado e não era pouco, e eles tinham o direito de chorar, essa família não tinha sido salva. Amados, o meu futuro e o seu futuro está guardado em Deus. Então, enquanto isso não chega, continue louvando, continue adorando, para que as pessoas que estão à sua volta sejam salvas, sejam libertas, sejam curadas, porque a nossa glória que há por vir é muito maior. Não permita que o inimigo roube de você aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, por causa dessa luta que você está passando. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos na palavra de Deus que diz que a luta é leve e momentânea, vai acabar. Não sei se é hoje, não sei se é até domingo que vem, não sei se é até o ano que vem, mas a palavra diz que vai acabar. Eu creio, Deus. E até lá o Senhor vai nos usar. E é tão bonito porque diz a palavra que nós acabamos de ler, que o carcereiro perguntou: o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ministraram a palavra e só depois é que o carcereiro foi cuidar de Paulo e Silas. Ou seja, machucados, com fome, cansados, injustiçados. Talvez levaram algum cascudo daquele carcereiro, mas pegaram essa leve e momentânea tribulação, colocaram de lado, olharam para o reino, olharam para aquilo que importa, olharam para aquilo que era motivo e força da sua fé, e fizeram o querer de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus nos leva aonde nós precisamos estar. Deus nos coloca onde nós precisamos estar. O que nos falta é entender que as nossas vidas, o nosso futuro está guardado em Deus e fazer a vontade dele. E daqui até lá, vai chorando mesmo, vai com ferida mesmo, vai depois da humilhação mesmo. Ó, irmãos, se fosse alguns de nós, quando o carcereiro perguntasse assim: o que eu faço para ser salvo? Rapaz, eu estou com fome, apanhei, você veio aqui me perturbar. Pega um pano aí, passa aqui na minha ferida, depois nós conversamos amanhã cedo. Cheio de si. Paulo, ó, esqueceu. Paulo tinha um alvo, almas. Paulo tinha um alvo, vidas. Paulo sabia de onde Deus tinha tirado. Você ainda se lembra de onde Deus te tirou? Você ainda se lembra de o que Deus fez por você? Então, por que essa leve e momentânea tribulação tem feito você parar de falar das maravilhas de Deus? Fala com dor mesmo. Fala cansado mesmo.
Amados, agora nós vamos fechar os olhos por alguns segundos. Eu gosto de fazer isso quando leio o texto sagrado. E agora imagine o apóstolo Paulo no céu, a glória. E agora imagine alguém que vai chegar em Paulo e lhe dará um abraço e vai dizer assim: eu sou uma pessoa que as drogas quase destruiu. Eu sou filho de uma família que quase foi destruída. E por que não foi destruída? Porque no momento da tua dor, Paulo, no momento da tua prisão, essa família foi salva e o Evangelho chegou até mim. O peso de glória que há no nosso testemunho, o peso de glória que há naquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, o peso de glória que há em tudo que o Senhor tem reservado para nós. E não são coisas dessa terra, irmãos, isso aqui é passageiro. Nós pensamos que o peso que o Senhor tem reservado para nós são carro, é casa, é mansão, é helicóptero. Irmãos, o Senhor tem um banquete na glória. O Senhor tem uma pedra com o nosso nome, e onde Ele escreverá o novo nome. E o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e nós seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite, não se esqueça que o seu futuro está guardado em Deus, e Ele quer fazer coisas grandes na minha e na sua vida, enquanto esse dia não chega. Em nome de Jesus, pare de olhar para os problemas, pare de olhar para as dificuldades, comece a louvar no meio da luta mesmo. Vai louvando e chorando, gemendo e cantando, e avançando, porque essa leve e momentânea tribulação não pode apagar o peso de glória daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Põe a mão no seu coração de novo, e eu concluo aqui. E diga assim: muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Assim não, diga com fé. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor tem o meu futuro garantido e guardado